Então estamos no ar. Então estamos mais aqui para gravar mais um episódio do Berlincast. Então com essa dobradinha de peso aqui, muito difícil ter horário com esses caras, então a gente aproveitando e é dose dupla, né? Então pedindo bis para a gente continuar os assuntos de licenciamento, e desmistificando licenciamento ambiental e autos de infração. Acho que é o tema do nosso segundo podcast aqui. Então, com a nossa presença do Cláudio, coordenador jurídico do IMA, presença do Natan, que é diretor de licenciamento da Floran. Então, a gente está aproveitando e trazendo convidados para que você que está escutando esse podcast entenda mais o que é o licenciamento ambiental, por que a sua empresa é importante ter o licenciamento ambiental e os desdobramentos, né? Então, queremos começar com esse tema, desmistificando o licenciamento ambiental e o auto de infração. Eu vejo que os principais casos dos nossos clientes que a Berlim atende hoje, às vezes é um licenciamento corretivo. Então, é uma empresa que tem, às vezes, de origem muito humilde também, teve aquela atividade, assim, poxa, agora eu vou regularizar esse empreendimento. A gente faz o licenciamento corretivo e sai a licença ambiental e um auto de infração. Então, por que isso, Cláudio? Por que ocorre isso? Primeiro, bom dia presente, e obrigado, né? Estamos na segunda gravação aí. E, obrigado pelo convite de estar aqui colaborando aí com as informações desse projeto da Berlim. Quero agradecer a nossa diretora Kézia, que gentilmente fez um cappuccino para nós aqui, ela que coordena aqui o ambiente, né? Muito saboroso. Muito saboroso. Essa é a origem do sucesso do programa. E a origem do sucesso é a coordenação dela nesse programa. É aqui que ela manda em nós agora. Agora manda em nós. Ela que corta o programa, isso, ela que faz. Um monte de coisa que eu vou falar aqui, ela vai cortar. Vai ser, mas vamos em frente. Essa questão do licenciamento e da infração é uma convivência constante, né? Porque na licença ambiental, o não cumprimento das condicionantes da licença podem levar o empreendedor a ser autuado. O artigo 66 lá, isso. Né? Não só por ele, às vezes depende de uma outra coisa. Mas se o empreendedor não é licenciado, por exemplo, a empresa está funcionando, fabricando lá móveis, né? Fabricando móveis, mas não tem licença ambiental e precisava. Naquele período que ela está funcionando sem a licença ambiental, ela está cometendo uma infração. Não estou nem dizendo que ela está lançando um efluente fora do... Ela está administrativa. O fato em si de estar funcionando sem licença. Então, quando ela busca o licenciamento ambiental no órgão ambiental, chega lá e diz, olha, quero me licenciar. O órgão ambiental, Natan, fica ciente. Naquele momento, é obrigado a cumprir lá a lei de crimes ambientais e tomou ciência, infraciona, aí sim pelo artigo 66. E aí o empreendedor se surpreende. Oh, meu Deus, vim aqui me licenciar. Estou me regularizando e me infracionando. Ele me multa ainda? Multa. Ele não está te multando. Ele está só cumprindo o tempo que ele ficou sem a licença ambiental. Tu estás sendo infracionado pelo que tu já fizesse e não porque vais fazer ali na frente já depois já regularizado. Então, no caso da licença corretiva, a explicação é essa, né? Ele está corretamente buscando a regularização, mas ao funcionar sem licença cometeu uma infração administrativa. Por isso é infracionado. Concorda com a gente, Natan? Concordo, mas é um desafio imenso essa questão da lau corretiva, justamente pelo fato do empreendedor não conseguir compreender, né? O fato de ser autuado. E a gente sabe que o auto de infração ele leva em consideração o porte da atividade, o potencial poluidor dela. Então, assim, dependendo do empreendimento que vai ser autuado, a multa ela pode variar, né? E isso também é algo que o empreendedor não consegue entender. Mas nós, como órgão ambiental, a gente não pode ser omisso, né? A partir do momento que a gente constatou que aquela atividade está operando sem licença, a gente precisa tomar uma medida administrativa para dizer o seguinte, não, a gente sabe que tu está se regularizando, mas também tu tem que ser penalizado por aquilo que tu não fez até então. E mais interessante assim, não é uma discricionariedade do órgão não autuar. Ele não pode escolher.
Não é Ele é obrigado não é dado ao servidor público o direito de questionar o cumprimento da lei. A Lei 9.605 deixa claro: ao tomar conhecimento da infração, proceda-se à emissão do auto de infração. Não é dado ao gestor público essa discussão. Eu tomei conhecimento, eu tenho que infracionar. Lá na frente, o empreendedor poderá se defender na maneira que desejar, e aí virão questionar a valoração a valoração da multa, e haverão os atenuantes ou os agravantes na análise do caso, mas a emissão do auto se faz obrigatória. Tá, mas pelo daí o auto. que acontece? No processo de licenciamento, né? Sim. Então tem o processo de licenciamento e tem o auto-infração. É o mesmo processo? Esses processos são separados? Eles correm juntos? Como é que funciona? São processos distintos. O artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais e também no Decreto 6.514, que regulamenta a lei, deixa claro que o auto de infração será apurado em processo próprio. Significa o quê? O licenciamento caminha paralelo ao processo do auto de infração. Equipes diferentes? Equipes diferentes. Lá no auto de infração existe todo um rito, né? O relatório de auto de infração, a apresentação da defesa prévia, né? A contradita, as alegações finais e o julgamento do primeiro grau e depois o recurso. O licenciamento ambiental é lá, pilar e lá, ou depende, vai outra equipe, é técnico, né? É possível que as decisões, que os dois se cruzem no futuro? É possível, dependendo da situação. Se a infração tem interferência no processo de licenciamento da área, por exemplo, mas não são processos juntos. Eu não posso condicionar, por exemplo, no processo de licenciamento, o cumprimento de uma obrigação do auto de infração. São coisas diferenciadas. A equipe tem que ficar atenta, a equipe e o gestor, atento a essa questão de que são processos separados. Muito bem. Existe uma distinção entre os dois órgãos assim que mais recentes, o atual que eu trabalho, que é a Floran, e o Instituto do Meio Ambiente. Eu digo distinções procedimentais em relação a como é feito o procedimento fiscalizatório. Verdade. Tá? Porque o que acontece? O analista técnico do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, ele tem portaria de fiscalização. Sim. Então, no momento que ele vai analisar... Direito juntando com o meio ambiente novamente. No momento que ele vai analisar o licenciamento ambiental, e ele uma lau corretiva, vamos levar para esse caso que a gente já está citando. E ele vê que a atividade estava operando sem licença, ele mesmo já vai lavrar o auto de infração no Gaia, que é o sistema específico para isso, e vai dar continuidade. Então, a partir daí, o setor administrativo abre prazo para defesa, depois alegações finais, e quem vai fazer a análise da defesa inicialmente, que é a contradita, vai ser esse mesmo analista técnico, para depois passar pelo crivo do gerente regional, que é a autoridade julgadora, para fazer a análise do auto-infração. Isso até a época que eu estava lá, porque hoje em dia, salvo engano, o Dr. Cláudio pode até me auxiliar nisso, eu acredito que tem um setor específico para análise de auto-infração no IMA. Sim. Na gestão da doutora Sheila foi isso. Nós criamos agora um núcleo de análise de processo de auto-infração. Cláudio, explique para nós como é que é esse processo de auto-infração, né? Então, a ciência, eu posso me defender, não posso me defender? O que é uma audiência de conciliação? Primeiro que na esfera administrativa, o autuado pode se defender diretamente, se desejar, né? Dependendo da complexidade, eu recomendo que tenha o auxílio de um advogado e também recomendo que esse advogado seja um profissional especialista na legislação ambiental, porque é uma legislação complexa, né? Ela não é formada por você vai fazer uma defesa de uma auto-infração, vai se ater ao rito do próprio auto, do decreto do decreto de crimes ambientais, ou do Código Ambiental do Estado de Santa Catarina, mas vai ter que usar, às vezes, a lei da Mata Atlântica, vai ter que usar, às vezes, o Código Ambiental Federal, né? E outras legislações que envolvem aquela infração do cliente, do advogado. Então, é importante que seja um profissional da área do direito que tenha domínio sobre todas essas regras, né? Mas, enfim, o autuado pode se fazer presente diretamente, né?
e fazer a sua defesa. Existem os passos. Assim que ele for autuado e tiver ciência, tem 20 dias para apresentar a sua defesa, ou, no caso do nosso estado, o Código Ambiental Estadual faz a previsão da audiência de conciliação, o que no decreto federal hoje foi retirado. Então, no nosso estado, o IMA ainda procede a chamamento para audiência de conciliação. Eu acho um momento muito importante, porque, se bem conduzido, e é que nós estamos fazendo de forma bem conduzida, evitamos a economia processual. O autuado tem a oportunidade, naquele momento, de oferecer a recuperação do dano e receber, então, um desconto no pagamento da multa que foi a ele lavrado. Então, é um momento importante para o próprio meio ambiente. Então, bem ecológico. Né? Então, assim, nós temos aí temos sido sucesso na grande maioria das audiências de conciliação que nós temos chamado os autuados para fazer. Então, a audiência de conciliação é feita logo após a entrega do auto. O autuado é chamado para saber se quer conciliar ou não. Se ele não desejar conciliar, ele se manifesta. A partir dali, então, começa a contar os 20... Ele tem 20 dias para a defesa dele, ou ele, então, já sabe que não quer, se não vai querer conciliar, ele já pode apresentar a defesa prévia direto, então aí ele nem é chamado para conciliar. Mas é um momento importante, né? Nós temos conduzido dessa forma. Desafogar também a questão de processos. Tem processos muito simples hoje, né? Sim, e aí às vezes o autuado cometeu às vezes a infração de uma forma indesejada, né? Às vezes uma supressão que ele não gostaria de ter feito, né? Tinha uma autorização, suprimiu a mais, ele vai lá e recupera o dano, e aí o meio ambiente ganha, o órgão ambiental ganha, porque não vai precisar meses, até anos às vezes, para poder julgar aquele processo, né? E o autuado depois, se não ficar satisfeito lá na frente com o julgamento, ainda tem um recurso para o Conselho Estadual. Então é um procedimento desgastante. Então acredito que a audiência de conciliação tem sido, no nosso caso no IMA, exitosa. Eu não sei, Nathan, se vocês não estão mantendo lá na Foram a audiência de conciliação. Não. O procedimento de audiência de conciliação, pelo que eu tenho conhecimento, não está se mantendo. Só que na Floram tem uma peculiaridade que é o seguinte: lá existe as distinções de diretorias, né? Então hoje tu tem a diretoria de licenciamento e tem a parte de fiscalização, que hoje está sob comando da Secretaria de Ordem Pública, tá? Então a fiscalização ela não pertence mais à Fundação do Meio Ambiente, assim como a fiscalização de outros setores da prefeitura. Então, o que acontece? À medida que a gente detecta algum tipo de infração ambiental, a gente encaminha para o setor competente e comunica o fato de ter detectado determinado tipo de infração ambiental. Ela descumprimento de condicionantes, ela operar sem licença, ela algum tipo de intervenção não autorizada, em APP, enfim. Esse procedimento é remetido para a Secretaria de Ordem Pública. Lá tem a Diretoria de Fiscalização Ambiental, que está dentro dessa secretaria, dentro dessa pasta. Eles fazem um procedimento ostensivo, que o que é? Ir na área e autuar. Tá? Uhum. A partir do momento que autuou, o processo volta para a Floram e a gente dá continuidade no procedimento administrativo. Então, eles fazem só a parte o ostensivo, o fiscalizativo, a parte fiscalizatória. Comando e controle. O comando e controle. Isso. A partir do momento que eles autuam, o procedimento volta para a Floram. E a Floram dá os encaminhamentos internos. Prazo para 20 dias, apresentação de defesa, alegação final e assim por diante. Só que isso é uma situação que eu defendo. Eu acho que todo analista técnico deveria ter portaria de fiscalização. Isso facilitaria em muitos casos. Bastante. Mas não é o caso que eu encontro hoje dentro do município. Então, às vezes, se torna até um pouco mais difícil de se trabalhar. Porque, às vezes, o analista técnico ele tem uma preocupação, e é uma preocupação interessante dele, né? O camarada não está cumprindo uma condicionante de uma licença ambiental de instalação. A obra está lá sendo instalada, o prédio está sendo construído, o parcelamento de solo está sendo feito, e o cara não está apresentando controle ambiental, programas.
E aí existe a preocupação do analista. Cara, vou continuar, vamos deixar a licença ativa, não vamos deixar a licença ativa. Aí tu remete para a fiscalização, às vezes a fiscalização demora para tomar uma atitude lá, autuar o camarada, ou notificar ele para apresentar o relatório. Verificar se é verídico ou não, verificar. Né? Então, assim, às vezes os órgãos não se comunicam e acaba tornando o trabalho um pouco mais difícil, entendeu? E assim, às vezes o analista técnico é crucificado, assim, né? Mas o cara é rígido demais e tal, mas... Existem 10 itens na licença. Não custa cumprir os 10 itens e apresentar. Aliás, é obrigação, é condição de validade da licença ambiental. Exatamente. Então ela é só válida se estiver cumprindo aquilo. Exatamente. No IMA o rito é diferente, né? O IMA tem 16 regionais, mas a sede. Então o auto é emitido na regional e a doutora Sheila, então, na gestão dela, criou um núcleo de julgamento. Então, o auto é emitido na regional e ele fica na regional até a audiência de conciliação. A audiência ele é remetido, porque é eletrônico, né? Ele é remetido para esse núcleo que funciona na sede. Tem, acho que 10 técnicos que trabalham ali, só fazendo análise de processo de auto-infração. E a audiência de conciliação é feita por esse núcleo. Se a pessoa abrir mão desse núcleo, o processo ele é instruído na regional. Né? Os prazos são abertos na regional. No momento do julgamento, ele retorna. Então a parte de decisão da infração hoje ela é centralizada nesse núcleo. Né? Por que isso? Para padronizar os procedimentos. Então, na verdade, esse núcleo hoje é um piloto que talvez no início do ano que vem, né, está funcionando em 6 meses mais ou menos. No início do ano que vem, nós vamos promover uma capacitação de julgamento de autos para retornar para as regionais o julgamento feito lá, mas padronizado. De uma padronização não de julgar sempre daquele jeito, de procedimento. Então a regional vai poder julgar o IMA, aquilo que já mencionei em outra oportunidade aqui. O IMA é um só. Então, a ideia é padronizar os procedimentos para análise e julgamento e a função desse núcleo, né? Além de efetuar a análise e o julgamento hoje, a ideia dele é preparar futuros julgadores através de uma capacitação que será feita ano que vem. Particularmente, eu lidei diretamente com a audiência conciliatória e para mim foi um grande desafio. Porque na minha época de faculdade, assim, eu cursei Direito e eu via que tinha muitos colegas meus que participavam de audiência conciliatória. Eu, particularmente, eu gosto muito de participar da audiência de conciliação. Sim, eu acho muito bom. Tinha uns que até começaram a conduzir as audiências e tal no fórum, só que eu nunca fui esse cara que tinha interesse em participar. Até que cheguei na regional do IMA e passou a ter as audiências conciliatórias. E aí, como que vamos lidar com isso? E aí tu vai lidando conforme vai passando. Só que dependendo do auto de infração, existe uma complexidade a mais. Maior. Claro que se tu analisar o camarada que está operando sem licença, é muito mais fácil. Tu vai propor para ele um pagamento com desconto, o auto vai ser arquivado e a atividade já está sendo licenciada através de um processo de licenciamento. Agora, tu pega um caso que precisa de recuperação de área, já é um pouco mais complexo. Denúncia e aí tu incutir isso na cabeça do consultor e do próprio empreendedor, que ele vai ter que recuperar determinada área, a questão procedimental, às vezes também é difícil, entendeu? Foi um desafio para mim, assim, lidar com as audiências conciliatórias. Só que tinha essa dificuldade de distinção de padronização nas regionais. Cada regional agia de uma maneira. É isso que nós estamos buscando padronizar nesse momento. Não, eu acho muito interessante. A minha opinião, né? Eu gosto muito de audiência de conciliação, porque já pode resolver, às vezes, uma infração administrativa, a maioria das vezes administrativa, simples, com uma solução simples e já finaliza ali. E o bom é que o nosso Código Estadual nos resguarda essa... nos resguarda. Isso. A base é o Código Ambiental do Estado. E a minha pergunta é assim, eu tenho uma empresa, fui multado e estou respondendo no administrativo ali com o órgão ambiental, mas daqui a pouco vem um peticionamento do Ministério Público. Por que isso? Por que às vezes eu sou multado em um órgão e ganho mais multas ou ganho mais processos em outros órgãos? Porque a maioria das infrações administrativas também são crimes ambientais. Então,
Como? Explique. Então significa que... A responsabilidade administrativa, na verdade, civil e criminal. Né? Exatamente, doutor Natan. A área ambiental... É meio contra-intuitivo. Eu já fui multado, eu já paguei aquela multa e agora eu tenho mais duas. Por quê? Porque quem comete uma infração ambiental, ele tem essas 3 responsabilidades que o Natan mencionou. A responsabilidade administrativa, que é aquela multa que você disse que pagou. A responsabilidade criminal, porque como aquele fato também é crime, você vai responder criminalmente, teu cliente vai responder criminalmente pelo ato que ele cometeu. E mais, a responsabilidade civil de recuperar o dano. Então, além da penalidade administrativa, além da penalidade criminal, obrigatoriamente deverá recuperar o dano. E aí, claro, dependendo do caso que nós estamos analisando aqui, né? Então, por isso, existem as 3 responsabilidades, por isso que você mencionou. Paguei a multa administrativa, né? Existe ainda uma parte de conselho também? Não, uma ligação, uma relação entre o criminal e o administrativo, que talvez o tempo não permita que a gente entre nesse detalhe. Né? Não, mas eu acho que é muito importante falar isso, porque gera uma surpresa. Poxa, Sim. Fui fiscalizado pelo órgão ambiental, fui autuado pelo órgão ambiental e agora tem uma ação, né? Sim. É assim. Assim. Preliminarmente é isso. A grande maioria das infrações são crimes também. E dessa forma o Ministério Público tem a prerrogativa de apurar. No caso do IMA, o Ministério Público tem acesso ao nosso sistema. Então, automaticamente, quando vocês... Então, de ofício, ele já pode verificar, a empresa X, cliente da Berlim foi autuada, de ofício ele já pode promover, né, a abertura do inquérito e para poder, então, buscar penalizar criminalmente o infrator. Né? E, além de tudo isso, independente do resultado de cada órgão, penal ou administrativo, a obrigação de recuperar o bem, se o dano existir, ela é imprescritível, na verdade. E o que acontece? Pode, sim, tá. Então, tivemos uma auto de infração, gerou vários processos. Eu posso ter decisões diferentes em cada processo? Pode ter. A gente teve um caso que a gente foi lá, a gente protocolou no Ministério Público, ele acatou a nossa defesa e o IMA não acatou. E daí o que eu fiz? Eu peguei e anexei essa defesa junto ao IMA e me causou até certa surpresa quando o IMA falou... Né? Então, cada órgão tem o seu modo de analisar. Não, é porque o que acontece é que às vezes você faz um acordo com o Ministério Público sem a participação do órgão ambiental. E é um acordo que o órgão ambiental não participou desse acordo. É um termo de ajustamento de conduta, por exemplo. Então, o órgão ambiental tem a prerrogativa de não acatar a decisão do acordo. Porque é um acordo, não é uma decisão judicial. É um acordo entre o Ministério Público. Tem casos, por exemplo, não da infração, às vezes o empreendedor faz um acordo com o Ministério Público em determinada situação e aí ele traz para se licenciar de acordo com aquilo. Acordo. Não, nós não participamos desse acordo. Então, normalmente é acatado, mas tem casos de que não. O entendimento técnico aqui é outro, nós seguiremos conforme o nosso entendimento. Entende? E sobre autoinfração, eu quero entrar bastante nesse assunto. Tá. O que são agravantes, atenuantes, né? Como que eles são julgados, como que eu posso pedir isso, né? Então, quais são os principais que vocês veem que podem ser utilizados? Na legislação, tem a previsão de situações que são agravantes ou que pode atenuar antes do julgamento. Na verdade, isso é durante o julgamento. Né? A autoridade julgadora pega o auto de infração, o relatório de fiscalização, analisa o relatório, a defesa do autuado. A gente está aqui falando de um processo que não teve audiência de conciliação. E ali ele verifica, né? Por exemplo, o autuado está comprovado que o autuado cometeu infração para ferir lucro. Então, é um agravante. Por exemplo, o autuado não tem noção... Cooperou com a... Cooperou, não tem noção, foi comprovado que foi uma infração, foi sem a intenção. Né? Então, é um atenuante. Então, esses elementos que já são previstos na própria legislação,
eles são levados em consideração na mensuração da penalidade. O IMA tem uma planilha onde previamente está estabelecido para orientar. Tem um decreto 143. Isso, para orientar a análise. Então, é um caminho. Não significa que vai ser exatamente daquela forma. É um caminho para guiar o raciocínio da autoridade julgadora. Tá. E aí ele vai, julga, estabelece a penalidade, que pode ser uma multa, pode ser uma advertência, pode ser uma cassação de uma licença, enfim. E aí informa ao autuado que tem 20 dias para recorrer no nosso estado ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. O processo, então, é transferido, hoje tudo eletrônico, né, para o Conselho Estadual, e lá entra na pauta de apreciação do Conselho Estadual. E depois retorna, se não cancelado a infração no Conselho Estadual, retorna para o IMA, como no caso do município, é para o Conselho Municipal de Meio Ambiente, retorna para o IMA ou para a Floran para o cumprimento da decisão que foi confirmada lá. Existe uma distinção assim, ó, entre quando a gente sai de um órgão e vai para outro, a gente vê que existem diferenças. Questão procedimental, assim, porque o auto de infração lavrado na Floran hoje ele não é valorado. Tá? É uma pergunta que eu ia fazer, porque assim, esse auto de infração, ele pode ser editado? Ele pode ser editável? Por exemplo, fui multado em R$1.000. Daí pode ter uma revisão que passe a 10 mil, ou de 10 mil passe a R$1.000. Esse, né? Sobre essa edição das categorias. Ali. Então, na realidade, eu lidava com isso no caso prático lá no IMA, porque às vezes a valoração da multa às vezes era muito alta ou muito baixa, levando em consideração o potencial do dano, os critérios, né? O porte da empresa. Isso tudo a gente fazia avaliação no julgamento do auto de infração. Aí a autoridade julgadora, no caso na época era eu, né? A gente fazia análise e redigia no próprio julgamento de auto de infração a valoração que, levando em consideração aquilo apresentado, né? O porte, o potencial poluidor, o dano ambiental causado e assim por diante. Como o Natan está dizendo, a autoridade julgadora, que antes era o Natan no IMA, ele não está restrito ao preenchimento do auto. Ele então, não preenchimento. Não, exato. É só uma diretriz, um direcionamento. Olha, multou em R$10.000. O agente autuante multou em R$10.000. Quando chegar no julgamento, a autoridade julgadora, pelos atenuantes, poderá ver que poderá ser 5 mil. E ele exatamente, poderá aumentar. É nesse momento que a gente vai detectar também a questão do vício sanável, do vício insanável. Isso, exatamente. Né? Se é caso de anular o auto de infração ou de só, né, ajustar algum equívoco que tenha sido cometido no preenchimento. Esses termos, né, de vício sanável e insanável, eu aprendi com o Cláudio, com um curso impecável, né? Então eu queria que você explicasse um pouco mais o que é um erro sanável, o que é um erro insanável, né? Quando a empresa pode se beneficiar disso? Quando é preenchido um auto de infração, a autoridade que preenche o auto pode cometer qualquer tipo de deslize. Por exemplo, pode errar o nome da pessoa, né? Pode errar o CPF, pode errar o endereço, pode errar o enquadramento, né, que embasou a infração, né? Só não pode, quer dizer, todos esses erros são o que chamamos de vícios sanáveis. A autoridade julgadora pode, de ofício, se não, o nome da pessoa, o CPF da pessoa, corrigir. Mas tem um vício que é insanável, que é a descrição da infração. Significa o quê? A pessoa construiu em APP, em área de preservação permanente. E eu coloco lá supressão de vegetação. Em unidade de conservação, por exemplo. Então, ele não cometeu supressão de vegetação, está comprovado no processo, e ele não era em unidade de conservação. Então, a descrição... Por mais que ele tenha intervido em APP... Ele interviu em APP, mas ele não suprimiu vegetação, não tem nenhum indício, e ele não estava em unidade de conservação. Então, a descrição da infração está equivocada. Esse vício é insanável. Ele leva à nulidade do auto, poderá ser emitido um novo auto
corretamente. Mas aquele auto, por um vício insanável, ele poderá ser anulado. É o único caso de nulidade do auto por vício insanável, é esse caso. Previsto lá no decreto 6.514, acho que artigo, não sei se 100, uma coisa assim mais ou menos. 100 ou 101, a gente isso mesmo. Utiliza muito isso. 100, acho que 100. Então, esse caso é que é a única situação em que não é possível corrigir, né? Outras situações, a autoridade julgadora, se olha, o CPF tem esses equívocos, exemplo, às vezes empresas que o CNPJ não é aquele, o nome fantasia não é aquele, tudo isso pode corrigir. Agora, errou ali na descrição da infração, tudo não tem volta. Não tem volta. Quando eu entrei, assim que assumi o cargo ali na Floran, veio muita gente me questionar assim, a gente recebeu muita até e-mail assim do pessoal, meu Deus, mas por que vocês não valoram o auto de infração, né? Só a descrição ali, embargo, se for o caso, interdição, enfim, multa. Aí eu fui questionar a assessoria, também o gabinete e tal, e justamente era a preocupação em relação à multa aplicada, porque existia muita divergência do valor que era estipulado e lá na frente a autoridade tinha que rever. Então a padronização que instituiu é o seguinte, não, vamos deixar para analisar a valoração lá na frente, no momento de julgar o auto. A legislação diz que essa informação tem que estar no auto, mas de muito tempo já a Floran adotou esse procedimento de não colocar. E continua até hoje. Mas no IMA não. No IMA o próprio analista já, que vai emitir o auto, já coloca o valor, porque para ele é mais fácil, porque ele tem aquela tabela referencial. Ele usa a tabela referencial e já valora preliminarmente. Eu, particularmente, acho certo já ter essa pré-valoração já no início. É importante para o contraditório e para a defesa. Com certeza. Importante. Com certeza. Tu consegue ter ver o tamanho do problema, dá para dizer dessa forma, né? Ou até mesmo as soluções, né? Porque hoje nós temos legislações que multas administrativas até R$1.000 consegue converter em advertência. Né? Daí se não está valorado, não sabe se pode utilizar isso, né? E uma coisa que eu queria conversar um pouco com vocês, até uma coisa que eu aprendi com o professor Guilherme, a gente estava conversando um pouco antes lá, ele falava muito, eu estava numa aula dele lá na engenharia de segurança do trabalho, e ele falou muito sobre embargo e interdição. E eu sempre participei muito da aula dele, né? Daí uma hora ele olhou para mim, e tu, sabichão, qual a diferença entre embargo e interdição nas obras? Sim. Né? Então eu queria que vocês falassem um pouco mais essa diferenciação, porque o que é embargo, o que é interdição, qual é a situação que a gente utiliza um ou utiliza outro? Eles são quase similares, né? Quase similares, né? A interdição, eu entendo que é por um aspecto mais específico, né? De um determinado estudo, no final do caso, não está no local, né? E o embargo é algo mais amplo de tudo o que está envolvendo a atividade. Sendo que um detalhe, né? O embargo, ou até a própria interdição, né? E o embargo mais voltado para a obra mesmo, a interdição mais para serviço. Que está funcionando. Para isso estar funcionando, ele né? Explicou isso, né? Então, eu não vou embargar um estabelecimento uma empresa, né, que está funcionando. Eu vou interditar as atividades. Mas os dois têm que estar restritos ao objeto da infração. Por exemplo, uma indústria está com uma deficiência na estação de tratamento de esgoto. Eu posso, então, no caso, embargar a estação de tratamento, porque não é um serviço. Eu posso embargar a estação de tratamento de esgoto, né, interditar o funcionamento para que ela possa atingir a eficiência necessária. Eu posso, mas eu não preciso parar a produção da empresa. Como ela vai se virar para resolver, ela pode fazer um transbordo da área da engenharia, a gente sabe bem. Mas não preciso parar. É aquela coisa, não vou interditar o supermercado porque o iogurte está com a validade vencida. É verdade? Não vou fazer isso. Não, pessoal, vou lá e aprendo lotes de iogurte e deixo funcionar o supermercado. Né? No mesmo caso, nesse exemplo que eu dei, da estação de tratamento de esgoto, né? Ou de uma parte cometeu uma supressão de vegetação
no pátio da empresa ou naquela propriedade rural, eu não vou parar toda a atividade da propriedade rural Exato. quando eu só estou com uma app lá com um problema. Separo aquela área que não pode ser utilizada, o resto do procedimento da impropriedade está liberado para o uso. Esse cuidado é importante. Eu já peguei casos, né, de propriedades que ficaram anos paralisada toda a área, um caso típico aqui que analisamos, uma canalização de curso d'água, que toda a propriedade, todo o imóvel foi embargado, porque a canalização foi indevida. Até que o proprietário disse, não, eu estou discutindo. Está em trâmite a discussão da faixa da APP, mas eu queria liberar o resto. A matrícula, tudo? Sim, eu queria liberar o resto e foi no final, foi decidido pela retirada da canalização. Ele fez, mas o resto não está proibido dele usar, né? Mas ele às vezes é difícil, difícil separar o joio do trigo. Sim, é difícil. Exige um exercício. Por isso que eu defendo, nesse caso que o Natan disse, quando o técnico tem o poder de polícia, existe uma vantagem nesse aspecto, porque ele pode ser mais criterioso na análise do dano que ele vai autuar. Às vezes, a área da fiscalização tem dúvidas se é um curso d'água, se não é um curso d'água, e às vezes autua na dúvida. E aí, não autuar na dúvida, leva ao proprietário, empreendedor, às vezes, um prejuízo. Exato. Que se for comprovado que não era bem aquilo, né? Então, às vezes, vale... Ele sempre vai majorar para cima. Sim. Na dúvida. Vale... Eu vou colocar o pior caso. Exato. Então, vale, quando estava na Floran, aquela questão, consulte o técnico, o teu colega, geógrafo, geólogo, é um curso d'água, a não ser, claro, princípio tenho que autuar para que o dano não prossiga, uma supressão de vegetação, não, eu não tenho dúvida que tenho que autuar. Mas às vezes posso esperar mais um dia ou mais uma hora para tirar a dúvida, para proceder, tem que fazer. E hoje é muito mais fácil, né? Tem telefone, tu manda um vídeo. Sim. Tem que se valer dessas informações para não levar ao autuado um prejuízo que ele não merece, porque não está tudo comprometido, simplesmente a área do dano. Então, onde tem o dano, o embargo se aplica. Se for um serviço, interdita, né? A vigilância sanitária, de onde eu vim no passado, usava muito as interdições, né? Era um negócio mais corretivo. Sim, tem que parar porque é serviço, né? Eles são similares, né? Mas o embargo é mais para obras e essa atividade. Perfeito, né? Mas pode acontecer, por exemplo, você tem todo o rito, né? Fui autuado, fui na audiência de conciliação, ela foi infrutífera, Sim. Postula a defesa, tem alegações finais e a decisão em primeira instância eu não concordo. Qual é o próximo passo? Porque tem essas discussões de mérito, né? Principalmente na parte do direito. Não concordo. Se tratando do município, o recurso é direcionado para o Conselho Municipal. E no Estado, o Conselho Estadual. Exatamente. Com um detalhe interessante. Conte os detalhes que a gente quer saber. O recurso... A gente vai saber nas entrelinhas das coisas. O recurso é direcionado à autoridade julgadora, ao Natan. Né? Ele é direcionado para o Natan, pedindo que ele reconsidere. Se ele não reconsiderar, se não me engano, 5 dias, ele encaminha ao Conselho. Ao Conselho, ou ao Conselho, condena ou o Conselho Estadual. Então, o recurso é para a autoridade que decidiu em primeiro grau. Então, se não entender assim, ao Conselho Estadual, que quem vai analisar. Acolhe o recurso e faz uma avaliação em segunda instância, por exemplo. Uma coisa interessante nessa questão... Faz a análise ali, né? Se está tempestivo ou não está. Assim, o que é tempestivo, pra gente? Se a materialidade... Não. Na realidade, a materialidade quem vai analisar é o CONSEMA, nesse caso, é o Conselho. A gente avalia se o recurso foi protocolado dentro do prazo estipulado ou não. Fugiu do prazo, é intempestivo.
Perfeito. Então nem se aprecia. Aí não se aprecia, tem que... É um erro insanável. Não é um erro insanável. Uma coisa que, assim, é um requisito para a validade do recurso. Ou da defesa. A pessoa entrou com a defesa 1 mês e meio depois. 21 dias depois. Então o julgador ele vai juntar no processo, mas o julgador já vai ver, é intempestivo. Mas quem faz essa análise de admissibilidade, no caso do IMA, ali pelo menos à época, quem fazia era o gerente regional. Ele que recebe. Ele que recebe. Agora, o grupo de julgamento. Agora é o grupo de julgamento. Agora o grupo de julgamento. E casos de prescrição? O que é uma prescrição do auto de infração? Tema polêmico, né? Gostamos desse tema Estamos lançando semana que vem uma privilegiadas aí, uma súmula administrativa para orientar as nossas equipes no cumprimento da prescrição. A prescrição mais comum é a intercorrente. E para o nosso público, o entendimento mais simples é quando um processo de auto de infração ficou paralisado sem análise por mais de 3 anos. Então ele abriu hoje. Protocolo de defesa. Defesa, tudo ficou ali parado no sistema por mais de 3 anos. Aí transcorre a prescrição intercorrente, ou seja, o processo não foi analisado por mais de 3 anos. Se aplicada a prescrição, ele é arquivado, sem julgamento. Detalhe, a prescrição se refere... Por quê? Ele se refere porque se perde o poder de aplicação da penalidade administrativa. Se refere à multa e às penalidades administrativas. Só que a recuperação do dano ela é imprescritível. Quer dizer, suprimiu vegetação. Foi multado, R$10 mil. R$10 mil. Prescreveu. Não vai pagar os R$10 mil. Só que o dano não foi reparado. Aí vem uma questão interessante. Olha que é polêmica, né, cara? Que o dano ambiental é uma obrigação que se chama de próprio terreno. Ela acompanha o bem. É muito garbo e elegância. Gravar podcast com o Cláudio é um garbo e elegância. Né? E assim, o dano ambiental acompanha o bem. Por exemplo, eu construo uma edificação em área de preservação permanente. Sou autuado, o processo vai para o órgão ambiental. Aí veio o Natan, de fora, quer comprar uma casa. Eu sou um cara legal, disse, Natan. Fiz um precinho camarada. Fiz um preço camarada, aceito teu cachorro. O Natan tá procurando casa 3 meses. Aceito teu cachorro em pagamento. Aquele Fiat 147 que tu tem, também vou aceitar. Vendo a casa pro Natan e mimando. Mas lá no órgão ambiental, a infração está caminhando. Porque o Cláudio foi embora, não se defendeu, chegou o julgamento do auto de infração. A autoridade julgadora não se defendeu, vou aplicar aqui, multa. Demolição da edificação. Ponto. Natan perdeu a casa, o Fiat e o cachorro. Eu vou longe, né? Botei o cachorro dentro do Fiat e fui embora. Vou notificar o proprietário. Chego lá na propriedade do Natan. Seu Natan, uma correspondência. É o seu Natan, correspondência. Uma R. Que vem com R. Uma R. Anotação do correio. O carteiro vai embora. Ele abre. Estou lhe informando uma cartinha do Papai que Noel. houve o julgamento do processo de auto de infração X. Do imóvel tal. E imóvel tal, a penalidade é recomposição do dano da APP com a demolição do imóvel. A multa de quem fez a construção é do Cláudio, o autor do ato. A recuperação do dano é do proprietário futuro. Então, lá no curso de Direito Imobiliário, onde eu dou aula, eu sempre, a maioria das pessoas que trabalham na área do direito, na área imobiliária, corretores, advogados, engenheiros, eu sempre digo, você tem um cliente, vai comprar um imóvel, não faça só a pesquisa no cartório,
pesquise nos órgãos ambientais, na Polícia Militar Ambiental, principalmente se for um imóvel com uma vegetação que no lado tudo está ok e aqui não tem mais, entende? Pesquise no órgão ambiental estadual, no municipal e na Polícia Militar Ambiental. Pode existir lá um processo que o teu cliente no futuro vai ter que se defender. Tanto que as empresas trabalham muito isso em questão de due diligence, né? Então, vou adquirir uma empresa... Tá, quais são os passivos ambientais que aquele local tem? Então, muitas vezes, eu vou lá e pesquiso, a licença ambiental tá ok, normas de segurança do trabalho estão ok, tudo bem. E daí tu vai fazer um processo de due diligence, tu vai investigar, lá tem um tanque de tinta lá no canto. Pronto. Contaminação de água subterrânea, análise preliminar, análise confirmatória, remediação. A partir do momento que você comprou aquilo, parabéns, você ganhou um belo no presente. Recuperar. Resolver. Resolver. Tanto que nos processos de due diligence, o que acontece? Sua empresa foi valorada em 10 milhões. Eles vão lá e acham um passivo ambiental. Eles acham. Por quê? Sim. Eles falam assim, esse passivo ambiental aqui tem um risco e caso seja comprovado, a gente tem que gastar 2 milhões. Então, a tua empresa vale 8. Isso. Perfeito. Exemplo perfeito. É isso aí. Essas são as consequências dos danos que passam de proprietário para proprietário. Isso acontece muito, né? Acontece bastante. E aí, esse assunto já puxa a questão da responsabilidade. Porque a recuperação de dano é uma responsabilidade civil. Sim, exato. E aí, a partir do momento que o órgão ambiental notifica o camarada para recuperar e o camarada não se manifesta, ele vai ter que protocolar na justiça uma ação civil pública para requisitar. Bem lembrado, Natan. Bem lembrado. Expliquem melhor isso aí, por favor. Bora lá, doutor. É que quando o processo acaba, administrativo, né? O autuado pagou a multa, vamos supor, e não fez mais nada. Aí o processo está lá, nós temos que verificar se o dano foi recuperado. Como nós dissemos aqui, não prescreve. Não prescreve. Aí se vai lá na vegetação, a supressão de vegetação, canalização de curso d'água, ou um problema dentro da empresa, não foi resolvido. Então, há necessidade de cobrar essa solução. Aí, normalmente se retorna ao infrator, né? Requer que ele faça. Se ele não faz, nós temos então que no Poder Judiciário, entrar com uma ação chamada ação civil pública para buscar a reparação do dano judicialmente. Então, nós temos lá no IMA vários casos, estamos agora preparando uns procedimentos para a entrada de ações civis, cobrando exatamente essa responsabilidade. Claro que tem casos, por exemplo, a pessoa foi autuada há muito tempo, pagou a multa, se vai verificar, ocorreu a recuperação natural. Regeneração natural da vegetação. Então, aí não há necessidade da entrada com a ação civil pública. Ou era uma infração administrativa, ele então tinha licença, lá o corretivo, então foi autuado, pagou a auto de infração, a licença já foi concedida, ali o processo se encerra. Mas naqueles casos em que o dano não foi reparado, há necessidade de se exigir do autuado, se não fizer, no Poder Judiciário, a recuperação também, do dano. Até ocorre também, às vezes, tem casos que quando tu fazer a recuperação gerará mais impacto ambiental do que a própria regeneração natural que já está. Já acontece. Né? Então, acontece muito isso também. Às vezes... exige-se, nesse caso, uma avaliação da área técnica. Né? De que, às vezes, caso comum, já presenciei, canalização de curso d'água. A pessoa canaliza um curso d'água, que já não tem mais a função... Não, quando ele canalizou, talvez tivesse. Foi autuado, enfim. Aí vem a decisão, descanalizar. Aí vai lá o técnico e verifica, não, agora que ele canalizou, várias ruas aqui, o poder público já ligou drenagens pluviais nessa canalização que ele já fez. Então, a vazão que era X, em função da impermeabilização do solo, é 4X. Não é mais possível descanalizar tecnicamente. Aí cai-se na outra situação, que quem realiza o dano tem que recuperar, se não recupera, compensa. Aí vem a questão de polêmico. Valor, vai dar um programa só para isso.
E tema bem complexo. Eu acho que compensação é que nem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Nunca comi, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Sim. Né? Compensação ambiental é um tema muito pouco explorado. Compensação ambiental. E difícil, porque na verdade, qual é o primeiro passo para a compensação? Valorar o dano. E valorar o dano não é uma coisa simples, tem que ser feito por profissionais com experiência. Porque daí ele vai ter que dizer quanto vale aquela canalização que o sujeito fez irregular. Sim. E que vai ficar lá, né? Vai ficar lá. E sempre vai ter conflito de interesse. Porque eu difícil. sou o autuado, eu vou querer gastar o menos possível. Sim. Simples. Assim, é claro isso, é a vida como ela é. E o órgão ambiental, às vezes o técnico também, ele erra para cima também. Então, até tu chegar nesse meio termo, tem vento judicial. Porque ecologicamente falando, é muito melhor tu errar para cima do que para menos, né? E aí tem, a gente sempre, o órgão ambiental vai pensar no ganho ecológico sempre. Isso aí tu não tenha dúvida disso. E aí depois, claro. E o empreendedor vai pensar no ganho econômico dele. Exatamente. Então aí depois, claro, se chegou a um valor, não pensar nisso. Se chegou a um valor, se faz um termo de compromisso, ou ajustamento de conduta, no caso, para que possa ajustar o pagamento da compensação. Mas aí é uma... Existe até essa questão da recuperação é interessante porque muita gente não sabe a diferenciação dos tipos de recuperação que existem hoje, né? E existe uma diferenciação clássica que é o seguinte, a gente vê em muitos acordos do Ministério Público, exige-se a apresentação do PRAD, e coloca em termos gerais, não especifica que tipo de PRAD, que tipo de projeto de recuperação. Porque tem uma diferenciação na questão da contaminação, do PRAD por conformação de relevo ou recuperação de área contaminada e a questão do só plantio de vegetação. No IMA era o RVG, na Floran é o PRV. Tá? Tem PRAD que é só fazer o plantio de vegetação. O acompanhamento, 3 anos, fechado. Mas tem PRAD que tu vai ter que fazer ou a conformação de relevo e o plantio de vegetação ou a descontaminação da área. Que aí é um assunto muito mais complexo, porque lidar com contaminação de águas subterrâneas é um assunto muito complexo. Puxa, nem me diga. Só que assim, eu vejo muito acordo que o Ministério Público faz, exige-se a apresentação do PRAD, mas não especifica. É um termo usado genericamente. Sim. O órgão ambiental depois tem que destrinchar aquilo, tecnicamente, ver qual é o caso, né? Se na verdade não é nem um PRAD, é só a revegetação da área. E em muitos casos práticos, a pessoa apresenta só o projeto para revegetação, chega lá tem conformação de relevo. E o que eu faço também, eu faço muito assim, eu apresento o PRAD, mas eu peço primeiro a validação do órgão ambiental sobre aquele documento. Bem, isso. Né? Porque daí, com a validação, tu tem que estar 100% seguro. Sim. Né? De fazer uma ação ia ser muito e tem outra diferenciação, né? que é o seguinte, só o plantio de vegetação, o órgão ambiental não emite uma autorização. E daí ele o vai Ministério emitir Público um parecer dando um indicativo de como faz aquele replantio e tu vai ter que fazer o controle, apresentar os relatórios, tudo certinho. Na conformação de relevo e na contaminação, o órgão ambiental ele emite uma autorização. Sim, é uma licença de remediação. Na verdade, o PRAD é uma atividade licenciável. Isso. Está lá na Resolução 98. Isso. Você tem que seguir o rito do licenciamento para receber a licença para executar o PRAD. O acompanhamento, normalmente, de 3 anos. E aí, então, é uma atividade licenciável. A vegetação, não. Ou uma autorização ou uma orientação, dependendo de como vai proceder. Geralmente é o parecer técnico, né? Orientação você vai direcionando. E uma coisa que eu achei interessante em comentar, vocês comentaram muito a questão do local. E, por exemplo, deu exemplo que o Natan comprou o terreninho lá comprou a tua casa, né? Sim. Tá, mas se eu tenho uma empresa hoje, né? Ela fabrica esse copo aqui, né? Tem a licença ambiental, está tudo correto. Eu quero vender para o Natan. Eu preciso tirar uma licença ambiental nova? Não, você vai mudar a titularidade. Tá vendo? A pessoa responde com tanta... Eu quis tumultuar, mas... Não vai mudar. Por que não? Não, porque a licença é do local, não do dono. É a mesma coisa que nem a autuação. A licença é do proprietário, é da área. Né? O estudo ambiental é da área e não do Cláudio. Né? Então, se eu tenho uma empresa licenciada aqui, quero passar para o lote do lado... É diferente. É diferente. Mudou o local. Mudou o local. Aí a gente já entra naquela questão de... quero ampliar a empresa, que se vai ser uma ampliação de LAP, uma de ampliação de licença, para ser mais claro aqui a linguagem, né? Mas o caso, se eu mudei do local, a licença ambiental, ela estuda
o local da instalação da empresa e a questão do dano e os controles dos controles ambientais. Se eu mudei para o terreno vizinho, é outra área, outra licença. Agora, mudei do Cláudio para o Natan, é a troca de titularidade. Mas existem discussões futuristas, e eu já escutei isso, sobre essa análise da viabilidade locacional para uma área em específica, né? Sim. Não para um imóvel, mas porque teoricamente o RAP fala da área de influência. Aí os impactos de influência direta e indireta. Só que a Consema fala que qualquer alteração do empreendimento que altere os parâmetros do licenciamento deve ser solicitada. Sim. Né? Pode ver, esse é o bate-bola. Mas assim... Mas existem entendimentos, assim, eu já escutei, assim, de professores que falam em relação a não ter a necessidade de fazer um novo procedimento de viabilidade locacional, solicitar uma LAP para uma área que né, já foi analisada, já existe um dado secundário, eu acho que é dado secundário, né? Sim. Que diz dentro do órgão ambiental sobre aquela área em específico. E o porquê que eu quero ampliar minha empresa, eu tenho que pedir uma licença? Porque a licença, a base da licença ambiental é o estudo ambiental, feito pela Berlim. Uma foto? Uma foto do local. Então, fiz o estudo, ele é para nessa finalidade. Se eu características. Modifiquei as características, dependendo do caso. Posso, inclusive, ser obrigado a fazer um novo estudo, dependendo se mudou o porte do empreendimento, do porte do estudo. Se for de RAP para ES. Isso, vou duplicar a minha empresa. Então, o estudo não cabe mais, não serve mais para aquela atividade, por causa da questão do dano, da prevenção do dano. Então, dependendo do fato, do que vai acontecer, eu tenho talvez que refazer voltar para a fase de LAP, de licença ambiental prévia. O que nós estamos questionando lá no IMA, inclusive está sendo objeto de revisão na matriz de procedimentos do licenciamento, é que não caberia lá o corretiva para uma empresa que se modificou. Eu defendo essa ideia. Se a empresa tem uma licença e ele mudou algum procedimento... De um forno colocou 2 fornos. Não, um forno, 2 fornos é aquele carro da equipamento, ele faz por ofício. Mas ele mudou o procedimento, inclusive ele tem que fazer um novo estudo. Ele vai ampliar, que de uma área maior comprou o terreno do lado. Ele já é licenciado, entende? Eu não vou pegar a licença dele e jogar no lixo. O lado de cá do terreno está licenciado. Então eu entendo que não há necessidade, vai fazer uma LAU corretiva, não. Ele faz uma ampliação de LAU, de LAP. Ele amplia a licença, modifica o estudo dele, apresenta um novo estudo e depois prossegue. Ele não é... Nosso entendimento, assim, que nós temos discutido lá, a LAU corretiva é para o clandestino. Aquele exemplo que nós demos lá no outro programa que nós gravamos, né, sobre licenciamento. A LAU corretiva é para aquele cara que é clandestino. Isso. Ele não existe para o mundo do licenciamento. Se ele tem licença e ele modificou os padrões dessa licença, eu tenho que resolver aquilo ali dentro daquele processo que ele tem. Ou ele vai para uma ampliação de LAI, ou ele volta para a LAP, né? Ou é só por ofício, sei, os casos são inúmeros, né? Mas assim, ele não é um irregular, ele não é um clandestino. Então a LAU corretiva, nós estamos trabalhando nessa visão de que ela cabe para o clandestino. Os demais não seria esse o caso. Tem que encaixar ele num processo de licenciamento um pouco. Isso vai ser melhor analisado agora no próprio Consema, porque está fazendo a revisão da Resolução 98 e o artigo 11 trata disso aqui, que a gente está discutindo, o artigo 11 da Resolução 98. Então lá, talvez a tendência é que a Resolução 98 ela tenha uma tabela, tipo uma matriz de procedimento na própria resolução, para que ela aborde mais casos. Fique mais claro. Mais claro, exatamente, para ajudar o órgão ambiental a decidir. Não, porque isso ocorre muito. Eu já presenciei vários casos que assim, era o mesmo local, né? Duas empresas. Tinha uma licença ambiental. Peculiaridade. Uma era licenciada no órgão municipal e outra no estadual.
E daí, o que pode acontecer? Pode acontecer um M&A. As pessoas podem ter uma fusão das duas empresas. Sim. E a licença ambiental? E agora? Como é que eu faço? Então, são casos de licenciamento que cada um tem que ser analisados pontualmente. Eu sempre digo assim, por mais que a gente procure trazer para o mundo da regularização as normas de procedimento, nós não vamos nunca esgotar as possibilidades. Né? De olha, dois vizinhos. Também. E pode ser o contrário, o cara se separa. Eu e o Cláudio temos uma empresa aqui, o Cláudio dá um tapa na minha cara, eu falo assim, agora fica com metade para ti e metade para mim. Sim. E a licença ambiental, a gente corta no meio? Aquele caso interessante, duas empresas, uma do município e uma do Lima, vão se juntar. De quem vai ser agora? A nova. Aí vai ver o porte, vai ver se atividade. E essa é outra pergunta que eu queria fazer também, não... por exemplo, assim, eu tenho uma atividade licenciada, eu tenho um autoclave de madeira, né, que faz tratamento. E agora eu quero colocar um beneficiamento secundário antes. Eu quero beneficiar a madeira para ir para o autoclave. Eu tenho que pedir um novo licenciamento, sendo que uma atividade é mais potencialmente... Estou licenciado na mais potencialmente poluidora e coloco uma atividade secundária com menor grau de potencial poluidor? Eu entendo que não. Eu entendo que cai naquele exemplo que eu dei, que eu mencionei anteriormente. Vamos identificar no teu processo de licenciamento onde te encaixar. Entende? Exato. Ou vai ser uma atividade que agora é atividade inerente, não é mais secundária, que chama, atividade né? Inerente é uma atividade inerente, se modifica ali, mas não é um procedimento de licenciamento. A minha maior preocupação se fosse o contrário. Né? Sim, daí eu vejo que não caberia, né? Tu vai ampliar, tens um desdobro primário de madeiras aqui e tu vai colocar um autoclave. Não, é outro processo de licenciamento. É outra coisa, né? Mas assim, dentro do mesmo processo produtivo, né? Eu acho que tem que resolver no processo que existe hoje. É menos burocracia, mais correto. Às vezes dá mais trabalho a análise, entendeu? Exige mais pensar. Procurar como encaixar, mas é o procedimento que eu vejo mais adequado. Exigir uma nova licença do empreendedor para um caso que ele já está ali. Eu sempre tenho a base do estudo. Se o estudo ambiental contempla aquele local e se o que vai se fazer contempla os controles ambientais da LAP e da LAU, eu resolvo ali, entendeu? Muito bem. Mais algum exemplo de tema polêmico que vocês queiram conversar? Né? Vou deixar acho que temas polêmicos não, né? Não. Pessoal, ou temas, né? Algum exemplo que queiram comentar sobre autoinfração? O que é importante, por exemplo, a minha empresa eu saber sobre autoinfração e tudo mais, sim? Eu acho que é importante trazer para o empreendedor que o papel da consultoria ela é fundamental para que o procedimento de licenciamento ambiental e o de fiscalização, se for o caso, sejam conduzidos da melhor maneira possível. Então, esse trabalho que a consultoria faz é de suma importância, porque é o trabalho da consultoria que vai dar clareza para aquilo que vai ser apresentado no órgão ambiental. Tá? E, às vezes, o erro do empreendedor é não confiar muito na consultoria ambiental que ele está contratando. Tá? Eu vejo que, às vezes, existe caso prático de empreendedor que contrata uma consultoria, mas está toda hora dialogando por fora com o órgão ambiental, questionando, duvidando do trabalho de quem está contratando. E o consultor ambiental é o advogado. É o advogado na esfera jurídica, é ele que está ali intermediando, apresentando o produto para que o órgão ambiental analise. Então, assim, é de suma importância que o profissional que tu contrate, que o empreendedor contrate, seja da sua melhor confiança, para te ter a certeza de que ele está apresentando um produto digno de ser analisado no órgão ambiental. Acho que é isso aí. Perfeito, né? Então, quero agradecer a presença, né? Obrigado. Cláudio, né? Sempre é uma aula, sim. Né? O Cláudio vai ser figurinha carimbada aqui para a gente convidar cada vez mais aí. Será um prazer participar sempre que quiser. Para demonstrar também que os órgãos ambientais estão próximos da população. Né? Então, desmistificar essa questão, essa questão que o órgão ambiental do servidor público, né? Muito longe, né? O papel do serviço público, o papel é esse. Eu vejo que o papel que tanto o órgão estadual vem fazendo, como o da Floran também, é de estar mais próximo e estar mais aberto a diálogo, né? Essa imagem do órgão ambiental distante, incomunicável, arrogante, até mesmo que trata mal o empreendedor, está sendo desmistificado, está sendo alterado com vocês. Eu acho muito interessante esse trabalho. A gente já é chamado de patinho feio justamente porque lida com questões ambientais, né?
A gente tem que ser realista. Eu vou trazer para um exemplo prático. Tu lidar com um caso como Florianópolis, tem uma que já é uma ilha, já começa porque é uma ilha. Já tem uma biodiversidade exuberante, né? Tem um setor econômico e turístico forte, pulsante. Então, tu atrelar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, às vezes é difícil. Entendeu? Tu encontrar um meio termo em relação a isso tudo. Só que são desafios que a gente lida no dia a dia e a gente está ali para isso, resolver problemas. Nossa ideia lá, a presidente, a Sheila, sempre agradecer frisa... a presidente também que liberou vocês para participar desse encontro. Que as portas do IMA estão sempre abertas, ou para os consultores, ou para os empresários, ou para um cidadão que não tem nenhuma pretensão econômica, mas quer uma informação. A orientação para os gerentes, para os diretores, para os servidores em geral é: atendam bem e recebam todos. E lá na Procuradoria, você sabe que é assim também. É assim. É assim, né? Então... É um prazer vir aqui, sempre que se o teu convite for feito, nós te atenderemos com satisfação. E essa imagem, o funcionário público, esses caras aqui trabalham pra caralho. Assim, respondem, às vezes, a gente estava conversando sobre esse encontro, respondendo na sexta-feira às 7 da noite, 8 da noite. Então tem um comprometimento. Tem um comprometimento. Então tu vê que é um jogo que é jogado de forma mais de honra, sabe? Assim, poxa, a pessoa realmente veste aquela camisa, quer resolver essa questão, né? Quer difundir o que o órgão ambiental está fazendo de bem. Então, fico muito honrado, né? Então, eu percebo que esse programa que a gente criou, a gente consegue trazer pessoas trazer pessoas com entendimento muito, muito além e passar esse conhecimento para pessoas que não teriam esse alcance. Sim. Né? Então, estou muito feliz com esse encontro aí. Espero que tenha... E Ademir, assim, até está levando para a finalização do... As alegações finais. As alegações finais. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não tem tempo ruim, não tem hora, e todo dever de ofício é gratificante, por mais que seja difícil. Assim, é estressante o dia a dia. E ter uma rede de contato é muito gratificante, né? Poxa, às vezes eu mando um problema gravíssimo, claro, não, isso é fácil, é isso. Né? Ou, Natan, poxa, como é que é essa questão? O dia a dia não é fácil, para quem vê de fora, assim, acha que é tudo lindo, maravilhoso, mas o dia a dia é complicado, é estressante. E é uma arte tu lidar com relações humanas, entendimento jurídico, entendimento técnico. O poder de tomar decisão, né? Tomar decisão... atendimento do IMA, deve ser a cada meia hora uma decisão grande, tem que tomar. Sim. Um direcionamento. Na Floran. Tu envolve vida de muitas pessoas, né? O dia a dia de muitas pessoas. Então, de parabéns pelo trabalho, fico honrado de estar com vocês aí e que a gente se encontre mais vezes aí, né? Satisfação é toda minha. Obrigado. Agradeço e desejo sucesso aí aos programas que virão. Muito show, então. Cláudio, agradeço demais. Valeu. Obrigado. Obrigado, meu querido. Natan.